Olá, queridos e queridas, amados e amadas do coração de Deus, que a graça e a paz reine em vossos corações, a paz de Cristo. Amém? Vamos continuar. Em meu nome expulsarão demônios. Quarta parte. Estamos na história do pastor que teve a visão de um demônio parecido com um mandril, um gorila, um macaco colorido, cara colorida. E esse macaco, esse demônio, quando foi expulso pelo pastor, no nome de Jesus, ele saiu pelo corredor da igreja. Então ele disse: descemos pela passagem entre os bancos da igreja. E ele parava depois de 4, 5 passos. Então eu fui diante dele para abrir as portas do vestíbulo. Não que ele não pudesse atravessar, mas que o espírito maligno poderia atravessar as portas, é lógico. Mas foi isso que ele fez, o pastor. Aquela coisa, ele dizia, aquela coisa não queria sair, e eu disse em nome de Jesus. Depois eu abri a porta principal, dei um passo para trás e disse, vá andando para fora. Entretanto, ele ficava parado ali, não disse palavra alguma, mas pela expressão dele eu percebi no seu rosto que ele estava implorando-me, não faça isso. Tipo, né? Contudo, eu me mantive firme ao prosseguir em nome de Jesus e ele foi andando. Desceu pelas escadas da igreja e depois foi até o meio do pátio, depois parou, virou-se, olhou outra vez para mim e eu disse: nada disso. Vá andando em nome de Jesus. Chegou até a calçada, terá de ir andando e nunca mais volte para este lugar, ordenei. Macaco ficou ali parado, até eu dizer, em nome de Jesus. Então, atravessou aquela rua correndo para o outro lado, cerca de meio quilômetro. E então fiquei observando e percebi que ele entrou em uma boate chamada A Cabana Verde. Soube que na noite seguinte houve um incêndio naquela boate. E desde então, ficou fácil pregar aqui na igreja, o pastor diz. Os membros notam esse fato e têm perguntado o que aconteceu. No entanto, eu não lhes contei. Depois que tive essa visão, a visão de Jesus em 1952, e ele me ensinou a respeito dos demônios, fundamentado na palavra de Deus, eu procurei estudar o assunto com mais afinco. Descobri que as escrituras ensinam muitas coisas sobre os espíritos das trevas, seus hábitos, seu poder sobre as pessoas. No capítulo 6 da epístola de Paulo aos Efésios, ressalta um combate que não é contra os seres humanos, ou seja, não é contra o sangue nem carne. Está lá em Efésios, capítulo 6, 12. Porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Leia a passagem inteira de Efésios, tira um tempinho. Efésios capítulo 6, versículos do 11 ao 18. E você vai descobrir que essa luta está especialmente ligada à oração. Observe que Paulo escreveu para a igreja de Colossos a respeito de um ministro chamado Epáfras. Lá em Colossenses capítulo 4, versículo 12, ele diz: saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações, que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. A palavra grega traduzida aqui pela expressão de esforça-se sobremaneiramente é interpretada em outra tradução por lutar, significa contender, combater. Epáfras estava sempre combatendo em suas orações em prol dos efésios, contra quem estava lutando quase em agonia. Contra quem?
Certamente não era contra o Pai Celeste, pois a vontade dele é nos abençoar, abençoar todos os homens. A oração não muda a ação de Deus, porque ele é imutável. No Altíssimo não pode existir sequer uma sombra de variação, como diz Tiago, capítulo 1, 17, leia. Podemos orar de acordo com a vontade de Deus, da sua palavra, e receber a provisão que ele reserva para nós. Mas não lutamos nem nos esforçamos, tampouco combatemos com ele. A peleja é contra as forças invisíveis que guerreia de modo inteligente contra o propósito do soberano. Ficamos por aqui, mas amanhã retornaremos continuando essa história. Volta comigo e fica na paz. Tenha um dia de vitória no nome de Jesus. Amém.